Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor, né? Algumas pessoas se escandalizaram porque Jesus estava na companhia dos pecadores e publicanos. Mas Jesus, ele não veio chamar justos, né? Jesus não veio chamar aqueles que já se achavam ali mestres, entendidos da lei, né? Os fariseus. Mas ele veio buscar justamente aqueles que estavam sendo ali considerados perdidos pela sociedade. E muitas pessoas não entendiam esse motivo. Então Jesus falou: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Senhor Jesus, essa mensagem, irmãos, para nós realmente ganharmos alguma coisa do Senhor, nós precisamos reconhecer a nossa situação. O próprio Jesus disse: eu não vim, né, chamar justos, né, como ele nos mostrou aqui. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. E Jesus acrescentou, né, ao arrependimento. Então, o Senhor, ele veio chamar aquelas pessoas que realmente reconhecem que são pecadoras. Aqueles publicanos e fariseus, na verdade não, os publicanos e pecadores, né, eles certamente reconheciam a sua fragilidade, principalmente porque a sociedade já os marginalizava, né? E Jesus veio justamente para essas pessoas. Os fariseus, os escribas, eles já tinham seu orgulho, então aquilo ali era uma barreira. Então eles não se simpatizavam com o Senhor Jesus. Eles se auto-justificavam, né? Para eles já estavam numa posição elevada e muitos até se julgavam superior ao Senhor Jesus. Então, para essas pessoas, Jesus não pôde operar na vida delas. Por quê? Porque elas não davam espaço para Jesus operar. Aí tem uma mensagem, uma frase que ele falou, ele diz assim, com respeito ao inimigo, né? O inimigo vai até onde há espaço em sua vida. Se a nossa vida está cheia de Cristo, o inimigo não vai encontrar espaço. O mistério da iniquidade não encontra espaço. Porque é que muitas pessoas não têm o viver que expressa o Senhor, né? Porque a vida dela não está sendo cheia do próprio Cristo. Então está sendo cheia, se não está sendo cheia pelo próprio Cristo, está sendo cheia por outra coisa, né? E os irmãos estão infundindo muito nesses dias com respeito ao mistério da iniquidade que está sendo colocado, né? Que está avançando na vida das pessoas. Então, quanto mais eu tenho da vida de Deus, menos espaço eu terei para as coisas do mundo, para o mistério da iniquidade, para o pecado. Senhor Jesus. E assim Jesus, ele pode operar em minha vida, né? Então nós precisamos reconhecer que somos pecadores, que nós estamos doentes e precisamos do Senhor Jesus. Então nós vamos ver alguns relatos aqui de cura. O versículo 1 e 2 do capítulo 2 diz assim: Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes as palavras. Anunciava-lhes a palavra. Aqui, irmãos, há um relato muito interessante, né? Que Jesus ele estava em uma casa e muitas pessoas corriam para aquele lugar. Era tanta gente que eles não encontraram lugar para levar o paralítico, né? Porque o que é que tinha naquela casa? Era a palavra de Deus sendo anunciada. Então nós precisamos entender que o ponto de partida para a cura e libertação está na palavra de Deus. Quando tem a palavra de Deus, esse é o ponto de partida para que a cura aconteça, para que a libertação aconteça. 3. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Senhor Jesus. O 11 diz assim: Eu mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito,
retirou-se à vista de todos, a ponto de admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Senhor Jesus. Então esse é o primeiro ponto, irmãos. Jesus curou um paralítico. E essa mensagem que nós ouvimos, ela é para a nossa realidade. Vai existir muitos filhos de Deus que vai estar em uma condição de paralítico. O paralítico por si só, ele não consegue fazer nada, né? Se o paralítico quisesse ser curado, mas não tivesse pessoas para levá-lo até Jesus, como ele poderia ser curado? Então, a situação de um paralítico é uma pessoa que não pode usar suas pernas, não pode se mover. Então, na igreja, né, no meio do povo de Deus, pode existir pessoas que hoje estão paralíticas, né? Elas não conseguem se mover, não conseguem ter uma reação com respeito às coisas do Senhor. Então é necessário, aqui, como nós vemos aqui, alguém levar essas pessoas, né? Senhor Jesus. Na mensagem lá falou 4 pessoas, né? Não sei se aqui está especificando. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que estava. Fez uma abertura, baixaram o leito em que jazia doente. Senhor Jesus. No versículo 3, levado por 4 homens. Então, 4 pessoas pegaram aquele paralítico, certamente numa maca ali, 2 de cada lado, e não tinha entrada na porta, estava muito cheio. Eles, pelo eirado, né? Não sei como, que é muito complicado, né? 4 pessoas ali por cima do telhado, descobriram o telhado e foram, talvez com a corda ali, baixando até descer ali perto do Senhor Jesus. Então teve que ter 4 pessoas para conduzir esse paralítico. No nosso viver cristão, muitas vezes nós podemos estar na situação de um paralítico, né? Nós não temos forças, não temos, às vezes, como ir até o Senhor. Então, eis a importância dos nossos amigos, dos nossos irmãos, né? Nós precisamos orar pelas pessoas e ter uma comunhão saudável, encorajar as pessoas para ir até o Senhor. Porque se não fossem esses amigos, o paralítico não chegava até Jesus. Mas, por outro lado, irmãos, às vezes nós, assim como podemos estar na condição de paralítico, nós precisamos também, nós podemos estar na condição dos amigos, né? De ajudar as pessoas. Nós temos que analisar, né? E perceber pelo Espírito os irmãos que estão fracos e orar e ajudar esses irmãos na comunhão, né? Não com julgamentos, porque não ajuda em nada você ver o irmão caindo e você julgar, você vai afastá-lo mais ainda, né? Isso não é amor, né? Isso aí é como se você sentisse uma satisfação, né? Tá vendo lá o irmão fazendo isso e aquilo? Um prazer, né? E o corpo não pode estar dividido contra si mesmo. Se um membro sofre, todos sofrem. Então nós temos que ajudar os nossos irmãos, né? Nós não podemos observar um erro em um irmão e agora pronto, você vai falar para todas as pessoas. Não, nós precisamos ajudá-lo em oração, né? Intercedendo e por meio da comunhão também com uma palavra de vida saudável. Senhor Jesus. Então, nossa vida é assim, né? O irmão até mostrou. Às vezes acontece nós estarmos nesse inverno espiritual, né? Na frieza. Senhor Jesus. Outro ponto está em Marcos 7, que é a cura do surdo e do gago. Versículo 31. Vou ler o 32. Então lhe trouxeram surdo e gago, e lhe suplicaram quem pusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Senhor Jesus. Aqui o irmão traz outra aplicação para o nosso viver. Senhor Jesus. Primeiro, ali novamente apresentaram a Jesus o cego, né? Trouxeram a Jesus um surdo e um gago.
não foi falado na mensagem da conferência, mas a gente pode notar aqui também que precisou que pessoas conduzissem também esse surdo e gago, né? Ele não era cego, mas mesmo assim, talvez aquela deficiência deixasse tímido ou impossibilitasse dele ir sozinho. Então, as pessoas que se comoveram, que se compadeceram daquela deficiência dele, pegaram ele e levaram até Jesus, né? Apresentaram a Jesus aquele gago e esse surdo, né? O surdo e gago. E Jesus tirou da multidão. Aqui nos mostra que Jesus ele não operou na multidão. Jesus chamou à parte. E o irmão traz uma palavra bem interessante, que o nosso viver individual, ele que deve servir de base para o nosso viver coletivo. Não adianta eu estar em grandes reuniões, isso não é sentido de que as grandes reuniões vão expressar o Senhor, se todos que estão ali não têm o viver trabalhado individualmente. Se no meu viver individual não tenho comunhão com Deus, eu não tenho experiência com Deus, no viver coletivo, né, eu também não vou conseguir expressar. E se são um conjunto de pessoas que individualmente não têm esse contato com Deus, quando se juntam coletivamente também não vai poder expressar Cristo. Vai expressar as suas maneiras, seus costumes, mas não a Cristo. Então, nós precisamos primeiramente ter o nosso viver individual, particular com o Senhor. Aí quando todos individualmente buscam e se juntam, ali realmente, né, vai haver uma expressão do Senhor Jesus. Então Jesus ele não trabalhou aqui na multidão. Nós não podemos ser mais um na multidão. O irmão traz uma palavra muito interessante, né? Eles não vão às grandes reuniões, à conferência para ser mais um na multidão. Você vai para eventos, o que isso causou de bom em você, né? A transformação em você. Se você lê, você ora, você participa de muitas coisas, mas não teve nenhum resultado, nenhuma transformação, você está correndo um sério risco de ser surdo. E se você não desfruta aquelas experiências de Cristo que você ganhou, você está correndo um sério risco de ser gago. Os irmãos me ajudam, ele falou, a surdez produz mudez, não é isso? Então, se você não escuta adequadamente a palavra do Senhor, você também não tem como reproduzir. Eu estou falando aqui, terminar a reunião, né? Se eu for, digamos aqui, eu estou falando aqui, se há algum surdo espiritual aqui, pode estar me olhando, mas no final da reunião você não vai lembrar o que foi falado. Então, tente analisar, né? Se após a reunião eu não lembrar nem 30% do que foi falado, né? Será que eu estou sendo surdo? E se eu não consigo desfrutar dessas mensagens, né? Tocar no Senhor, será que eu estou sendo gago? Então, nós precisamos realmente ouvir a palavra do Senhor, né? Ouvir com, não sei se tem essa expressão, mas vou colocar aqui agora, ouvir com os ouvidos do coração, né? Ouvir profundamente essas palavras. Porque Jesus falou para os escribas e fariseus que eles ouviam e é como se não ouvissem, né? Não entendiam, né? Viam, mas é como se não olhassem também da mesma forma, porque era de uma maneira exterior e não era profundo. Senhor Jesus. Então, irmãos, nós precisamos ser curados também da surdez, né? Aqui nos mostrou com respeito ao método. Vocês já observaram qual foi o método que Jesus usou para curar? Me ajudem aí, qual foi o versículo? 33. Pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Né? A irmã disse que nos dois ouvidos foi pão. Né? E ainda colocou o dedo na sua boca para tocar lá com saliva no surdo e gago. Aparentemente, nós olhando, né? Mas que método, né? Tá, no ouvido, né? Muitas vezes as pessoas ficam preocupadas com os métodos, né? Mas aqui o que nós precisamos dar ênfase, a maior importância é no resultado. Qual foi o resultado? Olhe, Jesus falou, Efatá, 35, né? Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Então, importante é o resultado. Pode existir coisas que o Senhor nos deu, em específico para a vida da igreja, que muitas pessoas vão achar estranho, né? Ah, vocês ficam invocando o nome do Senhor Jesus. Não olhe para o método, perceba o resultado, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Estevão, né? Ele invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito.
né? Todo aquele que diz Senhor Jesus, esse aí fala pelo Espírito de Deus, né? Então, a Bíblia está cheia de exemplos, mas é uma prática em particular, né? Na restauração do Senhor, o ler, orar, o profetizar nas reuniões, né? Todos podereis profetizar um após o outro. Talvez alguns podem achar estranho, mas perceba o resultado desses métodos. Alguém aqui na frente pode falar algo que não trouxe uma edificação específica para você, mas já se levantou e aprofundou um ponto que já tocou em outra pessoa. E se ele não se levantasse e compartilhasse, não ia tocar naquela pessoa, né? Então nós temos algumas práticas particulares que o Senhor nos concedeu que nós precisamos valorizar. Pode soar estranho? Pode, mas observe os resultados, né? Que são resultados maravilhosos, né? Testemunhos, são coisas realmente que nós nos sentimos seguros que o Senhor realmente nos deu. Senhor Jesus. Então, irmãos, precisamos ser libertos da surdez. Se nós não ouvirmos adequadamente, dificilmente você vai conseguir compartilhar. Ele traz, porque o alimento diário repete, está repetindo, né? Ele traz assim, é como se nós estivéssemos de recuperação, então você precisa ruminar aquela palavra. É importante nós compreendermos. E há casos que você está percebendo que repetiu, se alguém perguntar a você o que foi falado, você não vai saber reproduzir aquelas mesmas palavras, né? Porque o seu foco está somente em perceber algum tipo de erro, né? E não experienciar, né? Comer aquelas palavras. É como se você olhasse os irmãos comendo uma maçã e de novo a pessoa está passando com a maçã para você comer. Maçã de novo, mas você não comeu, você não sabe o sabor, né? Então você só está vendo as maçãs passando e não pegou aquela maçã para comer. Você enjoa, você comeu uma maçã, se vier outra, você, não vou comer mais não, já comi uma vez. Não, né? É difícil, você comeu uma vez, depois no outro dia vem a outra maçã, você, não quero mais não, já comi o ano passado aquela maçã. É muito difícil, né? Então as palavras do Senhor se renovam, né? E nós precisamos comê-la. Senhor Jesus. Marcos 5, 25. Essa aqui é bem conhecida. A cura de uma mulher enferma. Os sintomas de uma pessoa que está com hemorragia, uma pessoa hemorrágica, a pessoa sente frio, fica suando e também ela fica pálida. A hemorragia aqui é a perca de sangue. O sangue também representa a vida, né? Sangue é vida. Então, como ela está perdendo sangue, ela vai ficando pálida, né? O seu rosto vai ficando mais branco, né? Porque ela está pálida, o sangue e a vida está se esvaindo. E existe também uma classe de cristãos que pode estar com hemorragia. Você escuta a palavra de Deus, mas depois é como se aquela palavra entrasse em você e fosse saindo. Você depois não tirou nenhum proveito. Pega um balde d'água com furos e coloca debaixo de uma torneira. A água vai entrar no balde? Entra, mas vai sair, né? Entrando, se o furo for pouco, pode até demorar a esvaziar, mas cedo ou tarde a água vai vazar. Nós somos como vasos, né? Para com o Senhor. Às vezes nós recebemos tantas coisas, tantas mensagens ricas, você fica empolgado, você voltou cheio, cheguei cheio daquela reunião, mas com o passar do tempo, vai indo, né? Os furos do pecado, né? Do nosso próprio eu, vai deixando aquela palavra sair, você vai se tornando vazio novamente. Isso é um sintoma de uma pessoa com hemorragia, né? A vida de Deus está se esvaindo e a pessoa não consegue reter as preciosidades do Senhor. Senhor Jesus. Então nós precisamos tomar uma atitude. O que foi que essa mulher fez? Ela tocou no Senhor, né? Ela tocou na orla das vestes do Senhor Jesus. A vida dela estava se esvaindo. Ela procurou várias maneiras, vários métodos, procurou muitos médicos, gastou toda a sua fortuna, mas quando ela percebeu que em Jesus ela seria curada, ela exercitou a sua fé. Se eu apenas tocar, eu serei curada.
Então ela foi lá e tocou no Senhor Jesus. E quando ela tocou, ela não foi mais a mesma, né? A vida dela foi restaurada. Aí diz a quantidade de anos, na minha cabeça está 12 anos. 12 anos que ela estava sofrendo com padecendo com essa doença, né? E graças a Deus ela tocou e foi curada. Às vezes nós estamos em uma boa quantidade de anos, a vida de Deus, né? Muitas preciosidades, você nada de ser transformado pelas palavras, né? Você permanece imaturo, ainda não cresceu no Senhor, porque vai vazando, vai vazando. Então qual é a atitude? É nós tocarmos no Senhor Jesus. As reuniões é para nós tocarmos. Não cante um hino por cantar, por gostar. Procure naquelas letras do hino, você, se é falando para o Senhor, faça daquele hino uma oração, né? Falando para o próprio Senhor. Nós precisamos aprofundar a nossa relação com Deus. Porque quando você tocar no Senhor, do Senhor vai sair poder, né? E a sua vida vai ser transformada. Imediatamente vai estancar a hemorragia, né? Vai parar de vazar a vida de Deus. Então, irmãos, procuremos tocar no Senhor Jesus. Deixa eu ver se eu não tenho alguma coisa aqui. Amém. Agora, 35, Marcos 5. O versículo 1 de Marcos 5 vai começar falando da cura de um endemoniado genzareno, né? Jesus, no capítulo 4, diz assim, o versículo 35 do capítulo 4. Sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, aqui Jesus estava passando para outra margem com uma função. A função a gente vê no capítulo 5, que era a cura de um endemoniado de Genzareno. E esse endemoniado não era somente um demônio que tinha, né, no ser dele, no corpo, no espírito humano dele. Era uma legião, né? Legião, como todos sabem, 6.000. Na verdade, legião significa 6.000 soldados, né? Os soldados romanos. Então, legião, na questão de números, no corpo daquele endemoniado existia 6.000 espíritos malignos, né? Demônios ali trazendo destruição na vida daquele rapaz. Então Jesus, ele passou para o outro lado da margem com um objetivo, que era curar, libertar aquele endemoniado. Mas os espíritos malignos que ficam nos ares, os demônios que estavam lá nas profundezas do mar, eles se juntaram para botar um vento bem forte, né? E as ondas também gigantescas para tentar impedir de Jesus passar para o outro lado, porque eles sabiam que se Jesus passasse para o outro lado, 6.000 demônios teriam a sua habitação temporária ali perdida, né? Então eles não queriam deixar que isso acontecesse facilmente. Jesus estava dormindo e os discípulos ficaram agoniados, né? O barco para lá, para cá, e agora nós vamos morrer em alto mar, né? Então eles chamaram o Senhor Jesus. Eles poderiam exercitar a fé e repreender, mas não estavam treinados ainda. Então eles despertaram Jesus que estava dormindo, em plena paz sobre o travesseiro. Imagine, barco para lá e para cá, né? O vento forte, Jesus dormindo. Isso que é paz, né? Ele é a própria paz. Mas os discípulos não tinham ainda essa experiência com o Senhor. Irmãos, quando Deus está para fazer algo, Deus tem um inimigo.
Às vezes eu me pergunto, mas por que aconteceu isso? Você estava fazendo isso para o Senhor, né? O inimigo ele vai tentar agir para justamente você não continuar fazendo algo para o Senhor, né? Então ele vai usar a força do vento, a força das ondas para tentar te impedir. E se você esquecer de clamar ao Senhor ou usar a fé e não repreender, você vai ser barrado e não vai alcançar o objetivo, né? Então, se você ainda não tem a tamanha fé de repreender, clame ao Senhor Jesus. Jesus está no barco. E esse barco representa o nosso espírito. Jesus está em nosso espírito humano. Minha vida está uma tempestade, estou passando por tantos problemas, estou passando por essa doença, por essa enfermidade, meus filhos estão assim, meu marido está assim, minha esposa está assim, tantos problemas, eu estou em uma crise. Jesus está dormindo lá no barco. Clame por ele, né? Brade em alta voz, Senhor Jesus, vem me socorrer. E Jesus, ele pode te socorrer. Deus é o Deus do impossível. Se os discípulos não chamassem Jesus, Jesus continuava ali dormindo, né? Mas eles clamaram. Então nós precisamos clamar com fé. Não é algo assim de vício de linguagem, né? Algo superficial. É buscar, né? Você precisa buscar, porque quem busca realmente encontra. Senhor Jesus. Então Jesus repreendeu. Quando chegou lá do outro lado, Jesus pôde operar essa libertação. Versículo 2 do 5. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-los, porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Ó Senhor Jesus! Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e adorou, exclamou com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Senhor Jesus. Então Jesus ele se deparou aqui com esse endemoniado. Esse endemoniado já reconheceu quem era, né? Já chamou pelo nome, já sabia que era o Filho do Deus Altíssimo. Eles realmente já sabem quem é, né? Estou lembrando daquela passagem que os demônios falaram para os discípulos, né? Para algumas pessoas. Bem, eu sei quem é Paulo, Deus de Paulo, né? Os demônios reconhecem aquele que é de Deus, que é servo do Senhor. Senhor Jesus. Então, Jesus foi lá e expulsou aquele demônio, os demônios, a legião, e mandou para uma manada de porcos, né? Que se precipitaram e foram lá para o mar, né? Os porcos morreram e eles ficaram lá no mar. Senhor Jesus. Quando Jesus perguntou quem é, ele falou que era uma legião, porque são muitos. E aí o irmão traz assim uma palavra aplicada aos cristãos com respeito ao grau de dificuldade. 1.000, 2.000, 3.000 até 6.000. Por exemplo, certamente naquele homem começou com um espírito imundo, né? E desse espírito imundo foi atraindo outros. Então, as coisas começam ruins e se você não tomar uma atitude, elas vão piorar. Por exemplo, eu tenho o costume de ler a Bíblia todos os dias, mas de uns dias para cá eu não estou lendo a Bíblia todos os dias. Você vai se acostumando. É um grau de dificuldade. Você, não, tem nada não. Além de ler a Bíblia, eu também, antes de almoçar, eu orava, agradecendo a Deus pela comida. De uns dias para cá, não estou mais orando. Mas um grau de dificuldade você vai deixando passar, né? Eu ia a todas as reuniões de casa, ministeriais. De uns dias para cá, eu estou indo agora só nas ministeriais. Ah, não, as outras não têm importância. Você vai deixando passar. Se você não resolve na primeira dificuldade, vai acumular, né? Daqui a pouco você está sob uma influência maligna, né? E o Senhor não consegue ter espaço no seu ser. Então, quando nós percebemos que estamos distanciando da vontade do Senhor, né? Da comunhão com o Senhor, nós precisamos resolver no primeiro grau de dificuldade. Eu não aceito essa situação. Senhor Jesus. Então, graças ao Senhor por isso. Jesus, ele liberta o paralítico, faz andar, ele cura o surdo, o mudo, né? Ele curou também aqui o
o endemoniado, ele curou a mulher que estava com fluxo de hemorragia, fluxo de sangue, né? E se você também já estiver morto espiritualmente, Jesus cura. Nós não vamos ver por causa do tempo, mas em João capítulo 11 conta a história de Lázaro, né? Deram a notícia que Lázaro estava doente, Jesus esperou mais alguns dias, né? Às vezes o Senhor permite que você fique aí um pouquinho no fundo do poço, né? Mas o milagre será muito maior para mostrar a soberania dele, o poder dele, né? Então, se nós estamos mortos espiritualmente, Jesus também tem todo o poder para nos ressuscitar e nos fazer voltar a desfrutar da vida de Deus, né? A desfrutar dessa vida. Eu vou parar por aqui, falta somente 10 minutos, aí os irmãos sejam breves no compartilhar para dar tempo de todos desfrutarem um pouquinho dessa porção. Jesus é o Senhor.